Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, né? Eu sou professora aqui no Direito na Prática. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre advocacia consultiva. Mas para quem não me conhece e for assistir essa aula depois, prazer, eu sou a Mariana. Eu sou advogada, né? Pós-graduada em Direito Tributário e pós-graduanda em Contratos. O meu foco é Direito Digital e Empresarial, especialmente na área de marcas e ativos digitais. Agora, na foto, a gente percebe um cafezinho na mão e o meu café é sempre sem açúcar. Acho que a melhor forma para a gente poder começar esse bate-papo é realmente entendendo o que é a advocacia consultiva. Então, o que é a advocacia consultiva? Para que ela serve? Ela é uma área do direito ou ela é uma abrangência de tudo? Alguém aqui atua de maneira consultiva hoje? Danúbia? Mais alguém? A Evelyn também. Então, assim, vocês já têm uma noção um pouco do que seria a advocacia consultiva. A advocacia consultiva, então, para quem não atua e às vezes tem o interesse em começar a atuar, a gente fala que é uma área que visa prevenir conflitos. Então, ela é aquela área que vai tentar evitar ao máximo que a gente chegue na advocacia contenciosa, que é a advocacia processual em si, onde a gente tem que ir para o jurídico, a gente vai ter um litígio e vai ter um processo gerado desse litígio. Então, a advocacia é esse ramo do direito onde a gente faz o possível, às vezes até o impossível, para conseguir que esse caso, essa discussão, não chegue no judiciário. Então, a gente vai fazer algumas atuações um pouco mais intimistas com o cliente. Como assim intimista, Mariana? A gente vai conversar mais com o cliente, vai entender melhor o processo que o cliente está sofrendo ali na empresa dele. E não estou falando de processo na área jurídica, que judicial em si. Estou falando processo empresarial, processo da parte familiar aqui também, no sentido de, às vezes, uma discussão num casamento, porque a gente pode levar a advocacia consultiva não só na área empresarial. A minha área empresarial, então, hoje eu vou puxar um pouco mais a sardinha para o lado empresarial, mas a gente tem advocacia consultiva em qualquer área. A gente consegue ter uma advocacia consultiva, como eu dei o um exemplo, na área familiar. Os familiaristas, né, os advogados da área de direito familiar, eles podem atuar consultivamente como? Auxiliando num processo de divórcio, auxiliando num processo de guarda, no sentido de explicar como que vai ser, conversar, sentar, fazer todo aquele pré-trâmite antes de chegar de um processo judicial. E hoje, como a gente tem várias demandas que a gente consegue suprir dentro de um cartório, a gente também consegue fazer essa advocacia consultiva já indo para uma advocacia extrajudicial e não precisar chegar em um litígio moroso dependente do judiciário. Até aqui deu para entender? Então tá ótimo. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho do que é a advocacia consultiva, a gente pode chegar nos objetivos e nas vantagens. Os objetivos da advocacia consultiva. A gente vai falar que a advocacia consultiva ela é para orientar os clientes sobre as normas, sobre os regulamentos, os direitos dele, o que ele pode ou não pode fazer, o que falta para ele fazer. Como eu falei, eu vou puxar a sardinha para o lado empresarial, então, a maioria dos exemplos que eu vou trazer aqui hoje serão empresariais, porém, eu convido a todos a compartilhar, a falar, olha, a minha área é trabalhista na área do empregado, então, como que a gente pode atuar? Ou eu atuo desta forma, a minha área é direito de saúde, podem ficar à vontade para falar, tá? Para virar realmente um bate-papo. Então, quando a gente pega, o cliente chega e a gente vai orientar o cliente, isso já faz parte de uma advocacia consultiva. Então, a gente vai orientar os clientes, esse é o maior objetivo, posso falar. A gente faz análise de contrato, a gente faz análise da situação que o cliente está passando. Então, um contrato, um termo, um acordo.
A gente vai fazer toda uma estrutura dos processos internos dentro de uma empresa. Então, às vezes, o empresário chega procurando você e ele tem a empresa dele toda desorganizada. Ele não tem um setor jurídico, ele não tem um RH certo, toda a contratação dele está irregular. Então, você vai fazer toda a estruturação da empresa. A outra coisa que a gente também consegue fazer é a redução aos riscos. Como assim reduzir os riscos? Quando a gente faz essa advocacia preventiva, que a gente faz a orientação, a gente faz a análise dos documentos, a gente faz a análise de toda a situação, que a gente orienta como fazer a adequação correta daquela empresa ou daquele caso, a gente reduz os riscos para que isso não vire um processo litigioso. Como eu falei há poucos minutos atrás, o objetivo da advocacia consultiva é evitar um processo litigioso. Então, por isso que ela tem como objetivo aqui listado a redução à exposição de riscos. Outro objetivo que a gente pode trazer é que a advocacia consultiva ela tem também como objetivo oferecer uma base segura para as decisões. Mariana, como assim oferecer uma base segura para as decisões? Como eu falei, a gente orienta, a gente pesquisa, a gente estuda o caso. Então, a gente analisa toda a demanda, toda a situação que o cliente está presente, para que a gente possa orientar como ele vai atuar a partir daquele momento, para que evite que ele tenha exposição a risco, e com isso a gente vai ter uma base mais segura para ele seguir. Então, muitas vezes, quando o cliente bate lá no seu escritório e fala com você assim, doutor, doutora, eu estou com uma situação aqui que eu não sei o que fazer, o meu funcionário está pedindo para eu poder fazer o pagamento por fora para ele dentro do salário dele. Então, a bonificação que eu dou, ele está pedindo para eu fazer por fora. Eu posso fazer isso? E aí você vai orientar o seu cliente de acordo com as normas trabalhistas, se pode, se não pode, quais são as consequências, para que o seu cliente, quando ele precisar realmente fazer aquilo, ele possa falar, vou fazer, não vou fazer, e ele tem uma base, ele tem uma segurança de fazer sabendo que a redução dos riscos foi feita. Então, ele não vai ficar no escuro, ele vai ter uma luz para seguir. E aqui eu coloquei, até listei, né, evitar passivos trabalhistas. Porque quando uma das principais áreas hoje que a gente consegue trabalhar com a advocacia consultiva é dentro da área trabalhista. Dentro da área trabalhista, a gente tem diversas searas que a gente consegue trazer usando a advocacia consultiva, como eu dei o exemplo aqui de quando o empregador precisa saber se ele pode ou não pagar alguma verba por fora, se ele pode fazer um contrato PJ-PJ e tratar o funcionário como CLT, se ele precisa ter CLT, se ele precisa ter alguma contratação específica no caso de jovem aprendiz, caso ele precise fazer uma demissão, como que funciona, e se ele quiser dar férias em grupo, né, para férias coletiva, como que funciona, quais são as regras. Então, tudo isso faz parte de uma advocacia consultiva. E quando você presta uma advocacia consultiva de qualidade, um atendimento de qualidade, que você realmente consegue orientar e entender o que o cliente precisa, você consegue evitar passivos trabalhistas, passivos cíveis, passivos criminais, passíveis de diversas outras áreas. Então, ela comunica muito com a advocacia contenciosa. Quais são as vantagens? Mariana, estou gostando do papo, quero implementar no meu escritório, mas eu não sei quais são as vantagens para o meu cliente. A vantagem é reduzir as chances de processo, economizar com recurso financeiro e tempo. Recurso financeiro hoje, porque a maioria dos processos, a grande maioria, principalmente se for área empresarial, você vai ter que pagar as custas. Então, você reduz parte financeira.
não só custos processuais, mas você reduz também até com o próprio advogado, porque aí o cliente ele só vai pagar pela consulta, ele não vai precisar pagar por um processo que vai demorar, às vezes vai ter que pagar para um perito, para um assistente. Então, você reduz recursos financeiros e reduz tempo, porque é tudo mais rápido, é tudo mais certo, é mais célere. Você evita que aquele problema ocorra, então, se o seu cliente está com medo de que algo possa acontecer, através dessa advocacia, através de traçar essa linha, né, de objetivos, colocar quais são as demandas necessárias, os cuidados necessários, você consegue evitar que aquele problema ocorra, ou pelo menos reduzir demais o risco dele recorrer. Você aumenta a possibilidade de resolver os problemas de maneira extrajudicial. Quando eu dei o exemplo do casamento, se você consegue orientar o casal a entender quando eles estão brigando, e entender ali por que eles estão brigando, será que tem necessidade dessa briga? E às vezes numa conversa, numa orientação que você dá, eles entendem que é muito mais vantajoso eles entrarem em um acordo, fazer um divórcio extrajudicial no cartório, do que ir para as vias judiciais para discutir, às vezes, uma coisa ali que é pequena, que não precisaria estar sendo discutido. Então, tudo isso a gente consegue fazer através da advocacia consultiva. A advocacia consultiva, então, a gente pode chegar ao ponto de que ela é diferente da advocacia contenciosa? Ela é diferente da advocacia contenciosa. Por quê? A advocacia contenciosa tem o foco no processo, tem o foco no litígio. A advocacia consultiva tem o foco na prevenção, em evitar esse processo. A advocacia extrajudicial tem a ver com a advocacia consultiva? Tem a ver. Porque muitas vezes, quando você presta uma advocacia consultiva, uma das formas de você atuar posteriormente, dentro ainda, né, da advocacia consultiva, é com a advocacia extrajudicial. Então, uma orientação na dissolução de um casamento, ao invés de virar um litígio, vira um serviço no cartório extrajudicial. Você precisa fazer uma ação de uso capião. Hoje em dia, você conseguindo analisar e vendo que as demandas, né, que os critérios estão cumpridos, você entra com uma uso capião extrajudicial. Você precisa regular uma empresa. Você vê que antes, né, no caso, antes de chegar ali no ponto que você precisa fazer um processo, você consegue resolver a maioria das coisas dentro dos órgãos administrativos. Regular um CNPJ, regular um contrato, regular alguma contratação. E aí a gente chega no ponto de quais são as habilidades necessárias, qual o perfil do advogado para que ele atue na advocacia consultiva. Na advocacia consultiva, o advogado ele precisa de uma abordagem proativa. Ele precisa ter um conhecimento multidisciplinar. Então, quando a gente fala que o advogado ele vai precisar ter um conhecimento multidisciplinar, eu falo que ele vai ter que, sim, ele pode nichar. A minha área é empresarial, a minha área é trabalhista, a minha área é família, a minha área é criminal. Tudo bem, mas você precisa se comunicar com as outras áreas, ou pelo menos entender o básico, porque muitas vezes o seu cliente ele vai chegar com uma demanda que não vai se limitar a uma só área. Então, você precisa estar em constante comunicação. Hoje, a minha atuação é praticamente 100% consultiva. Eu não atuo, vou colocar 1% da minha advocacia hoje é contencioso. E eu trouxe para dentro do meu escritório essa prática. Então, a maioria dos processos que chegam, que eu preciso ter um conhecimento de outras áreas que eu não tenho, eu vou estudar. Eu vou procurar parceria, eu vou tentar entender como que aquilo funciona. Então, se eu estou ali, vem uma área trabalhista, eu não sei, eu vou procurar a Evelyn, com toda certeza. Eu vou chegar na Evelyn e falar, Evelyn, pelo amor de Deus, me socorre, eu não sei o que fazer nessa situação. Chega uma situação de criminal, eu vou procurar um parceiro que entenda de criminal. E a gente, em conjunto, vai atuar para poder conseguir fornecer para o cliente
a melhor solução para o caso dele. Então, quando eu falo multidisciplinar, não é só que eu tenho que saber todas as matérias de direito. Eu tenho que saber, pelo menos, as essenciais na minha área. A minha área eu tenho que saber muito bem. Então, você tem que ter muita confiança naquilo que você fala. Muita gente confunde a advocacia consultiva com uma advocacia de, não, é só fazer um atendimento. Não é só fazer um atendimento. Porque se você prestar um mau atendimento, se você não der atenção para realmente o que o cliente precisa, você vai perder esse cliente. E esse cliente ele pode ser fidelizado. E você ter outros serviços para oferecer, ter outras demandas para atender dele. Então, você precisa estar antenado em todas as áreas? Sim. Mas você não precisa saber tudo de tudo. Você precisa saber o básico, o essencial. E aqui hoje eu vou até trazer algumas dicas de como que você se prepara para uma reunião, como você se prepara para prestar uma consultoria, né? Atuar dessa maneira, de modo que você consiga fidelizar e captar esse cliente. Mas agora, a gente, voltando aqui, né, das habilidades essenciais, dos principais desafios, eu volto a falar, é muito importante que você tenha confiança naquilo que você sabe. Se você vai atuar nessa área e não tem confiança, você vai transmitir isso para o cliente. E o cliente não vai querer pagar pelo serviço. Ou o cliente não vai voltar. Então, você precisa ter confiança naquilo que você fala. E você só vai ter confiança estudando. E como que a gente estuda? A gente estuda pegando processo, analisando processo, a gente estuda artigos, livros, cursos, atualizações em geral, igual na advocacia contenciosa. Então, a gente tem que continuar estudando. Eu já ouvi as pessoas falarem, não, mas a advocacia consultiva é mais fácil, você não tem que estudar. Você tem que estudar, até mais do que no contencioso. Porque no contencioso você estuda muito, mas às vezes você estuda ali, precisa fazer alguma coisa no processo, você senta e estuda para aquilo. Agora, no consultivo, você tem que estar estudando o tempo inteiro, porque a qualquer momento pode chegar um caso que você precisa saber. Você tem que saber lidar. Então, o tempo inteiro. Da mesma forma, a gente tem que estudar o tempo inteiro. Então, leia legislações, jurisprudências, faz curso prático, tudo que você puder para aprimorar o seu material é o melhor. Porque quanto mais confiança você passa para o seu cliente, maior a chance de você fidelizar esse cliente. Outro ponto que a gente pode trazer aqui, que o advogado consultivo ele tem que ter, é esperteza. Esperteza no sentido de devemos nos manter... Sim, a gente tem que se manter atualizado com os julgados o tempo inteiro. A gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo na mídia, a gente tem que estar acompanhando o que está acontecendo nos tribunais, para a gente entender quais são as decisões. Porque a gente precisa orientar o cliente, só que se a gente não sabe o que os tribunais estão decidindo naquele assunto, como que a gente vai orientar? A gente sabe que, às vezes, a lei é de uma forma, mas, com o passar do tempo, os julgados, eles vão entendendo, interpretando de outras formas, que a gente consegue fazer ser mais favorável para o nosso cliente. Então, sim, a gente tem que acompanhar julgados. A gente tem que acompanhar tudo. Não é porque a gente está numa área consultiva que não vai mais mexer com o contencioso que a gente vai largar o processo. Não, o processo ele vai continuar com a gente. A diferença é que a gente não vai atuar ativamente nele. A gente vai usar ele como fim de estudo. Até uma forma de prestação de serviço na área consultiva é a análise processual. A pessoa vem e pede, eu preciso que você analise o processo para saber o que eu vou fazer, ou quais são os meus riscos. Você analisa esse processo. Você não precisa atuar ativamente, mas você pode passar uma análise desse processo. Para ali orientar, então, o cliente qual advogado ele vai procurar, qual área ele precisa. Isso também é uma forma de atuação da área consultiva. Então, a gente precisa aqui também, como eu estava falando, uma habilidade essencial é a gente ter uma expertise. Uma expertise na hora de atender o cliente. Uma expertise na hora de fazer as perguntas certeiras, para que a gente consiga trazer esse cliente, para que a gente consiga entender realmente o que esse cliente precisa. Porque muitas vezes o cliente ele vai chegar para você e vai falar: porque o problema é que eu tô com um empregado que ele não tá, não assinei a carteira dele.
Você vai falar, será que só esse é o problema? Depois você vai descobrir que o empregado não está com a carteira assinada, mas ele também, na empresa, ele presta alguma atividade que tem que ter liberação da prefeitura, não está com liberação da prefeitura, com alvará, ele não está com licença para funcionar, ele não está. Quando você vai ver, aquele cliente que veio com uma demanda, ele tem várias para resolver. Eu peguei um caso esses tempos que o cliente veio para regular a empresa dele. A gente sentou para conversar. E ele falou: eu preciso fazer um testamento. Eu falei, tudo bem. Na verdade, ele não queria testamento. Ele queria fazer uma doação do imóvel. Eu falei, tudo bem. Não é minha área. Chamei uma parceira, fizemos até a reunião juntas. Durante a conversa, a gente lá, uma reunião que durou 2 horas e meia, a gente conversando, a gente entendendo, perguntando tudo ali para ele. A gente viu que, no caso, o que ele queria era o testamento. A melhor solução para ele era o testamento. E aí a gente partiu para um testamento. E na área empresarial, que ele queria simplesmente dar baixa no CNPJ dele, ele saiu dali não com uma baixa só no CNPJ. Ele saiu dali com um contrato de cessão, porque ele queria deixar a empresa para outra pessoa, então fizemos um contrato de cessão de estabelecimento empresarial, regulamos toda a situação da empresa dele que estava errada, saímos com registro de marca. Então, ele foi para um serviço. Ele veio apenas para um serviço, que era da baixa. E ele saiu com 4 serviços. E aí você fala, Mariana, mas aí ele gastou mais. Não, ele não gastou mais. Ele preveniu melhor. E aí, para a gente que é o advogado, e agora eu vou falar aqui, né, na questão monetária, é muito mais vantajoso, às vezes, quando você vai atender um cliente desse, que você pega, às vezes você fala, mas isso não vai dar certo. E você, de um serviço, você conseguiu 4. Foram 4 serviços realizados. O que foi mais vantajoso para você como advogado? Então, às vezes, quando o cliente vem e você só leva ao pé da letra o que ele fala e não analisa o todo, você sai na desvantagem, não é só o seu cliente. É você também. Por isso que o advogado consultivo ele tem que ter essa manha, essa expertise de saber perguntar, de saber entender, de ir a fundo, fazer as perguntas certas, ter uma visão ampla. A gente precisa de uma visão ampla, a gente precisa olhar o todo e não se limitar apenas ao problema que o cliente está narrando. Porque se você se limitar apenas ao cliente que o problema está narrando, você não vai conseguir viver nessa área. Ponto. E esse entra já nos principais desafios. Os principais desafios, por quê? Você precisa conseguir entender o cliente para você oferecer o serviço. Para isso, você tem que ser bom de comunicação, negociação, ter uma visão. Outro ponto aqui, a gente vem de uma cultura onde a advocacia é muito desvalorizada. As pessoas falam que advogado é tudo rico, que advogado, né, tem essa cultura aí interna, mas ao mesmo tempo é uma cultura de desvalorização da advocacia. Porque só vou pagar se você ganhar 30% no êxito. Eu só vou... É só um contratinho. R$ 120, R$ 100, você faz esse contratinho para mim? Não precisa se preocupar com isso, não. É só um processinho, dá uma olhadinha. Nossa, mas você vai cobrar para conversar? Eu já ouvi. Já ouvi de advogado, inclusive, eu não cobro para ouvir problema. Você cobra para quê? Você não está ouvindo um problema. Você está analisando uma situação para então colocar uma solução. Então, você tem que entender e valorizar a sua advocacia. Só que isso é um desafio tremendo que a gente enfrenta. Vai ter também a questão de que se você não tiver confiança no que você fala, confiança no que você transmite, se você não tiver pulso para isso, o cliente vai te afrontar durante a consulta inteira. Então, esses são alguns dos desafios. Então, eu quero agora que vocês falem um pouquinho, agora a gente vai dar uma pausa aqui, eu vou dar uma pausa no slide, para vocês compartilharem aqui o que vocês acharam até aqui, se vocês se identificaram em algum ponto, se tem alguma dúvida.
Ninguém? Nenhuma identificação, nem dúvida? Hum, Nada, então? Então, eu vou continuar. A gente chega, então, aqui em como estruturar um atendimento consultivo. Eu gosto de falar que o atendimento consultivo ele tem particularidades. Diferente do atendimento quando a gente está voltada para o contencioso, que a gente vai analisar uma situação para ver se ela é passível de processo ou não, a gente, no consultivo, a gente vai analisar um todo. Então, aqui, como que a gente capta clientes? Primeiro, a gente pode captar o cliente por meio de criação de site, com as informações sobre o escritório. Então, você faz hoje as pessoas chamam de landing page também, onde você vai colocar ali quais são os serviços prestados. Claro, sempre atento às normas da OAB. Não colocar um botãozinho de clique aqui para poder salvar a sua vida, nada assim, tá? Por favor. Estar presente nas redes sociais, isso aqui hoje é o mais importante. A maioria dos clientes vão vir por aqui, porque eles estão ali pesquisando sobre. Eu não sei se vocês sabem, mas o TikTok hoje é um dos maiores buscadores, onde as pessoas vão fazer o maior número de pesquisas é pelo TikTok hoje. Antes era só o Google, né? Tanto que até em inglês as pessoas quando falam para pesquisar, elas falam Google it, né? Tipo, procure isso aí no Google. Vai lá, dá um Google aí. Hoje as pessoas procuram TikTok. Ah, eu tô com uma dúvida. Ela vai e joga no TikTok. Ela joga no Instagram. O portfólio hoje virou o Instagram. Então, se o seu Instagram não está com aquilo que você atua, se não está claro, ele não vai conseguir te achar. Promover palestras e eventos. A Evelyn está de prova, a OAB é cheia de oportunidades para a gente poder fazer palestra, dar evento. Chega na OAB da sua região, conversa com o presidente, fala, olha, eu tenho aqui esse assunto, eu domino essa área, eu queria trazer esse tema. Eu posso falar aqui? Conversa com ele, com ela, deixa tudo organizado, comece a fazer palestras, participe também de eventos. Não é só promover, mas participar de congressos, de seminários, esteja presente, faça o networking, converse com as pessoas. No ano passado, eu fui num evento, veja só, eu fui em um evento em Curitiba, que não tinha nada a ver com a minha área. Era da área do meu namorado. Eu fui só para poder ficar uma semana de férias em Curitiba. Aproveitei. Falei, já que você está indo, eu vou tirar uma semana. Vou levar meu notebook quietinho. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu já tinha deixado minha agenda bem livre nessa semana, então praticamente não precisei. E fui de gaiato. Entrei ali e fui. Quando a gente chegou no evento, o evento era sobre compositores. Meu namorado ele é compositor musical, né? Não só compositor, mas produtor musical, e eles estavam ensinando falando sobre isso. Tudo bem. Estava eu lá assistindo uma palestra sobre composição e produção de trilhas sonoras. Estou prestando atenção. Chegando no final da palestra, o palestrante começou a falar sobre a importância de você estabelecer limites com o seu cliente, explicar o que você vai fazer, quais são os serviços e tal, papá. Eu tô ouvindo. Aí eu peguei e falei, gente, olha só, muito cuidado, mas vocês têm que pensar, vocês têm que ter um contrato para poder estipular os prazos, para estipular quando que vocês vão, como vai ser a forma de pagamento, como vai ser a entrega de serviço. Coloquei, expliquei, aí entrei na parte de direito autoral, que também é minha área, expliquei sobre a importância, né, de se atentar aos direitos autorais, de fazer registro da música para conseguir monetizar. Falei tudo. Um evento que nem era para eu estar presente. Eu saí da palestra, acabou a palestra, do lado de fora, já vieram gente me procurar. Ah, mas contrato para isso? Não, mas eu posso abrir um CNPJ para fazer isso? Eu posso ser MEI? Ah, mas qual que é registro de marca? Como que funciona?
Ali a gente ficou batendo papo, batendo papo. Nada demais, conversa. O evento foi em outubro, novembro, e em dezembro começaram a entrar em contato comigo. Do evento que não tinha 30 pessoas, era um evento uma faculdade. Então era hora complementar para os alunos, né? Das 30 pessoas ali, eu peguei contato e pegaram meu contato umas 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 5 a gente fechou contrato. Aí você fala, nossa, Maria, mas só 5. Voltando a falar despretensiosamente, eu não fui intencionalmente fazer uma venda. Eu comentei sobre uma situação e bati um papo com o pessoal. Foram 5 contratos de um bate-papo de 10 minutos. 10 minutos. Fora todas as outras pessoas que têm o meu número e que começaram a me acompanhar na rede social e que de vez em quando eu vejo lá que está curtindo. Então, de vez em quando eu solto algum conteúdo voltado para música. Estratégia. Eu coloco lá um vídeo, direitos autorais. Isso é ter estratégia. E isso é participar de congressos, investir em networking. Você tem que entender que a partir do momento que você está advogando, principalmente se você for autônomo, você está vendendo o seu serviço o tempo inteiro, a todo instante. Agora aqui, oferecer uma boa infraestrutura profissional. Invista em ferramentas. Como, Mariana? A maioria hoje é atendimento online. Então, não vai fazer uma reunião no WhatsApp. Usa o Meet. O Meet é de graça. Não vai fazer uma reunião ali, ficar mandando áudio. Marca um horário. Usa o e-mail. Manda por e-mail, esclarece tudo por e-mail, deixa tudo registrado. Usa o Google Agenda para conseguir marcar horário, para conseguir manter tudo ajeitado. Tenha mensagens prontas. Consegue investir em um escritório? Investe no escritório, um ponto físico. Não consegue? Aluga uma sala de coworking para poder fazer uma reunião. Não consegue? Olha na OAB. Eu uso sala da OAB. Para mim é mais vantajoso quando eu tenho que fazer atendimento presencial. E agora, e aí, por último, né? Fidelizar clientes, a gente vem aqui. O que você faz para fidelizar os clientes? Você entendeu como captar. Cria site, esteja presente na rede social, vai em palestras, eventos, participa de congressos, faz um networking. Agora, como que você fideliza o cliente? Primeiro, você tem que cuidar bem deles. Segundo, promover um networking. O networking está presente nas duas, porque você precisa estar presente na vida do seu cliente. Você tem que entender do que ele fala. Eu não sou da área da música, mas se a pessoa vir falar comigo, eu vou agir como se eu soubesse. Eu vou pesquisar sobre o assunto, eu vou ter a curiosidade de pesquisar para eu ter assunto com o meu cliente. Para que uma reunião que ele acha que vai ser de 15 minutos, a gente consiga fazer em 40, trocando um assunto, e quando ele vai ver, ele está comprando outro serviço. E outra, ele tem conexão com você. Outro ponto aqui muito importante é incentivar a gestão eficaz do escritório. O que é isso, Mariana? É você ter parâmetros, você saber exatamente a ordem como o seu escritório vai funcionar, desde o momento que você bate o primeiro papo com o cliente, até o momento que você conclui o serviço dele, o que você vai fazer, quais são as etapas. Então, tenha tudo organizado, tenha tudo anotado, para você saber o que está acontecendo. Tem uma propaganda do Instagram que é assim: se hoje chegasse sem processo para você, o que você faria? Eu sei o que eu faria. Eu sei o que eu tenho que fazer desde o primeiro momento do atendimento do cliente até a fidelização. Eu tenho todo um cronograma. Você estaria preparado? Chegar 100 pessoas para você atender? Como você atenderia? Mantenha contato permanente com seus clientes, mesmo que seja ex-clientes. Então, mande artigos, mande uma novidade, manda um post que você viu sobre ele, manda uma mensagem, um oi, tudo bem? Curte alguma coisa. Entre em contato mesmo, bate um papo.
sempre reavalie o seu modelo de negócio. Entenda, esse atendimento demorou mais do que devia, essa etapa não precisava acontecer desse jeito, e você modifica para sempre melhorar. Até aqui tudo certo? E aí? Ninguém tem nada para falar? Nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Tem como criar um curso. Mas, no caso, você está falando da gente, do direito na prática, ou no geral, assim, você criar, perguntando se tem como você criar um curso e como funciona. É isso? Dando, mas eu não entendi. Mas você ou a gente do direito na prática? Quando ela digita direito na prática. Ah, sim. Olha, é algo que a gente pode conversar, né, Evelyn? Criar um curso de planejamento jurídico estratégico. Sim, sim, com certeza. Assim, eu acho muito viável as ideias, até porque as próprias aulas e tudo surge das ideias aí dos alunos. Então, o que vocês tiverem de sugestão é só encaminhar para a gente, que aí a gente vai pensar nisso, trabalhar com carinho, até porque a gente está aí fazendo um projeto legal para um trabalho aí mais à frente, que vai ser apresentado aí no decorrer do ano de 2025. Isso aí. Então, eu tenho um curso de planejamento estratégico empresarial. Nossa, muito interessante, né, Dúvida? Você fez o curso muito legal. Muito legal. Tem tudo acertado, registro, contrato, termos de uso. Tem que se preocupar com isso, tá? Registro do nome do curso, tudo isso. Se preocupe com isso. Te dou só essa orientação. Veja direitinho. Mas, assim, é muito legal essa questão de ter um curso de planejamento estratégico. A gente vê aqui muito essa necessidade, que as pessoas elas não sabem como fazer. Então, a gente vai anotar essa sugestão para poder elaborar com mais carinho essa ideia, tá? Aí depois a gente conversa melhor também, até sobre o seu curso de planejamento estratégico empresarial. Aí a gente conversa melhor aí para poder conseguir desenvolver essa ideia 100%. Mas alguém tem alguma dúvida ou apresentação ou queira compartilhar alguma experiência? Henrique, Lilian, Evelyn também, tá, Evelyn? Pode falar. Voltou a imagem? Agora foi. Bom, assim, eu achei muito boa a aula, Maria. E o que eu acho aí de interessante do tema que você abordou é exatamente a possibilidade aí de uma atuação consultiva, né, para que você possa auxiliar o cliente antes mesmo de chegar ao tribunal, né? E foi exatamente o que a Mariana falou, é ter uma solução rápida, eficaz para o problema, porque com essa advocacia consultiva, e eu atuo isso de uma forma muito prática nos clientes em que eu atuo, a gente vai corrigindo erros que foram surgindo em alguns processos para que não continue permanecendo os mesmos erros e gerando os mesmos processos, mas a advocacia consultiva é extremamente importante por causa disso,
Porque se você faz um bom trabalho prévio para o cliente, você vai estar auxiliando que aquele caso em si não vai para o judiciário, porque quando a gente coloca a discussão em si para o judiciário decidir, a gente vai ter um juiz que vai analisar aquele caso de acordo com que as provas que foram favorável, no seu caso, ao seu cliente, dependendo de toda a instrução que foi feita e a prova que foi feita. Então, eu acho isso é muito importante. Eu estou com um caso até hoje, agora recente, de um condomínio que a gente está fazendo essa análise, eu estou fazendo reuniões com o condomínio e com a empresa, é uma possibilidade de uma cobrança por uma rescisão contratual de um distrato de uma prestação de serviço, e aí o condomínio ele começou a ser demandado em ações trabalhistas, vem pagando, tá, diversas condenações trabalhistas, e aí agora a gente vê uma possibilidade de conseguir um acordo com um dos sócios. Óbvio que a nossa tentativa é fazer uma compensação, já que o condomínio está sendo demandado, né? E está pagando, porque ele responde de forma subsidiária, e a gente fazer uma compensação dos valores, até porque não tem só compensação de valores pecuniários, mas também tem algumas obrigações de fazer que a empresa teria que fazer, e ela não aparece nos processos, elas não vem respondendo às citações, então assim, ela está totalmente rebelde. Então, é algo que tem que ser analisado. Houve uma rejeição inicial da gestão anterior, que foi o que fez o distrato contratual, mas a síndica atual, eu falei com ela e mostrei que esse acordo, óbvio, né, não quer dizer que ele vai ser concluído, mas é uma possibilidade de uma negociação e de compensação, pode sim ser favorável ao condomínio, então é muito importante. Essa estratégia que foi passada aí pela professora Mariana, de como você atuar, de como fazer todo esse planejamento e orientação para o seu cliente, ele é muito importante, não para um caso específico, até como ela deixou citado, isso a gente pode aplicar em todas as áreas, mas sim para resolver um problema e evitar uma litigância judicial que vai demorar anos. Esse caso é um caso aí concreto, porque se tiver, a empresa vai entrar com uma ação contra o condomínio para cobrança de um valor, e o condomínio futuramente vai entrar contra a mesma empresa para a cobrança dos valores que pagou nas ações trabalhistas. Então, assim, havendo uma possibilidade de compensação e de um acordo, isso vai gerar muito menos gastos para ambas as partes, óbvio, né? Porque tem custas, ambos vão ter que recolher custas para distribuição de ação, e a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro as custas estão bem elevadas. Então, assim, a advocacia hoje consultiva e preventiva, ela é de extrema importância. E eu falo, repito, que é uma preocupação que os advogados devem ter. Concordo em ordem, número, tamanho, em tudo. É uma preocupação. E hoje eu tenho visto muito, quando eu converso com outros advogados, é a questão das pessoas esquecerem do consultivo e acharem que o consultivo é simplesmente sentar e bater um papo. Ah, você faz consultoria ou você cobra consultoria? Cobro. Ah, e como que é? Não, é a reunião inicial. Mas e aí? Mas você prestou consultoria ou você simplesmente bateu um papo com o seu cliente e o que ele falou que queria que você fizesse, você fez? Porque o que vai fidelizar o seu cliente é você ir além do que ele espera inicialmente. É você analisar um todo. Isso é o que diferencia a advocacia consultiva. É você olhar o todo. Você olhar no amplo e entender tudo o que ele precisa. Essa é uma das maiores diferenças. Inclusive, eu até oriento quando vem perguntar para mim, como que eu começo? Como que eu faço? E se eu não souber, eu peço o quê? Mensagenzinha no WhatsApp, quando o cliente entrar em contato com você no WhatsApp. Oi, agradecemos o contato. Pode fazer um breve resumo da situação? Aquele breve resumo você consegue estudar o caso e marcar realmente uma consultoria. Ou então, se você não se sente confortável ou com segurança, marca uma reunião sem cobrar nada, inicial,
onde você vai falar só para o cliente, não, só para a gente poder se conhecer melhor. Vocês vão conhecer ali, vão bater um papinho ali de meia horinha, tenta não entregar todos os louros no início, falar tudo que ele tem que fazer, não. Mas escuta do que fala, presta atenção e fala, interessante, olha, para o seu caso, eu acho que é necessário fazer uma consulta, é necessário a gente fazer uma reunião mais aprofundada, com um olhar mais aprofundado, para poder traçar as melhores soluções. Pronto. Você conquista o seu cliente ali. Ele não pagou pelo contato inicial, mas ele vai pagar pelo próximo. Que vai ser o que realmente você vai sentar e vai debruçar sobre o caso. Só que antes dessa reunião consultiva, dessa consultoria, você vai ter estudado e muito, porque você já vai saber o que o seu cliente precisa. Você não vai falar para ele. Você vai estudar mais, para você ter confiança para falar para ele. Na minha opinião, teríamos que ter primeiro o olhar preventivo, com toda certeza, mas a faculdade não está interessada em ensinar a gente a ter um olhar preventivo. A faculdade está ensinada a ensinar a gente, está, voltada a ensinar a gente a mexer com o processo. A gente não tem matéria de preventivo na faculdade. A gente só tem matéria processual. Como fazer um processo. Núcleo de práticas jurídicas, processo. Estágio, processo. Todas as matérias, processo. E nem todo mundo quer atuar com processo. Mas a faculdade não está interessada. Então, a gente não é educado, não só na faculdade, mas na vida. A gente não é educado a ter um olhar preventivo. E como a gente não é educado a ter um olhar preventivo, a gente não se atenta a isso. Então, o que é estranho aos nossos olhos, o que a gente não está acostumado, a gente nem presta atenção. Pelo menos assim, essa é a minha opinião, né, gente? É isso que eu vejo quando eu converso com outros advogados, quando eu analiso, né, essas situações, assim. É isso. Mas alguém tem alguma dúvida ou querer fazer alguma colocação? Lilian e Henrique estão tão quietinhos. Danúbio, eu estou adorando a sua participação. Continuem assim, muito obrigada. Mais alguém? Gente, se ninguém tem mais dúvidas, então acho que a gente pode encerrar por aqui hoje. Foi uma aula realmente mais curtinha, um assunto mais direto ao ponto. Igual eu falei, a intenção era que fosse um bate-papo mesmo, né? Assim, um compartilhamento aqui de experiência, eu trazer um pouco da experiência que eu tive e que eu tenho hoje, para vocês poderem conhecer esse outro lado da advocacia e não só ficar preso no contencioso. Claro, se você tiver a gostar de atuar no contencioso, não tem problema nenhum. Nenhum. Cada doido no seu quadrado. Há quem diga que eu sou maluca por atuar com contratos. Henrique, eu já vi aqui, eu vi a mensagem aqui, pode deixar. Já entendi porque você não está conseguindo. Não tem problema não, meu bem. Eu só estou instigando todo mundo a participar mesmo. Tá? Mas eu agradeço a presença de todo mundo. Dia 25, né, Evelyn? Dia 25, que é o próximo? Isso aí. Dia 25, a gente vai ter... o próximo encontro vai ser com a professora Evelyn. Ela vai colocar no grupo a enquete para vocês escolherem o tema a ser abordado, e aí vai ser o mesmo esquema de sempre. Escolhe o tema, coloca o nomezinho e a gente se encontra aqui no dia 25. Tá bom? Eu que agradeço pela participação. Agradeço a presença de vocês. Sem vocês, a gente, né, não teria porque estar aqui. Então, muito obrigada. Me chama lá, vamos lá, vou te chamar no privado, a gente conversa, bate um papo. E quem mais quiser conversar, quiser tirar dúvida, quiser expor uma opinião, quiser perguntar como que é, ou qualquer coisa, pode chamar, a gente marca um bate-papo, a gente conversa, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Então é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite, um excelente descanso para todo mundo e fiquem aí matutando as ideias que foram plantadas hoje na cabecinha de vocês.